Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo, apóstolo aos Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. E vá abrindo a sua Bíblia, vai encontrando Romanos, capítulo 5. E, Senhor, graças te damos. Graças te damos, ó Pai, porque em Tua presença estamos, no Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. Recebemos vida das Tuas mãos e somos sustentados com vida pela Tua graça. E estamos reunidos mais uma vez, com a Bíblia aberta diante de nós, entoando as canções de louvor ao Teu nome, de glória ao Teu nome, derramando diante do Senhor o nosso coração. Estamos reunidos como irmãos, como família Tua, invocando o Teu nome como nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, Teu Filho, e sabemos que o Teu Espírito Santo é que sopra sobre nós esse desejo de Te buscar, de Te conhecer, de Te servir, de Te amar. E nós Te pedimos, Pai, sopra desse Teu Espírito mais e mais e mais em nós, em cada um de nós. Dá-nos a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que ela faça diferença em nós. Dá-nos espírito de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação, línguas, interpretação, todos os dons espirituais que o Senhor tem para a Tua igreja, derrama sobre nós, para que a nossa caminhada contigo seja uma caminhada de plenitude. Seja uma caminhada que glorifique o Teu nome, que seja um testemunho do Evangelho. Muito obrigado, Pai, por essa experiência, por esse momento da nossa vida e pela Tua palavra que está posta. Que ela venha do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus e para a Tua glória que nós oramos. Amém. Amém. Romanos 5. Palavras de Paulo apóstolo. Hoje, só para contrariar, eu leio na NVI. Você que comprou a mensagem, você não vai se arrepender de ter comprado aqui. Hoje eu vou ler na NVI, porque eu achei que aqui na NVI tá bom. Então vamos lá, Romanos capítulo 5, palavras de Paulo apóstolo. Ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quantas Bíblias de vocês aí tem a palavra tenhamos? Levanta a mão, tenhamos. Pode riscar, risca e põe temos. É uma afirmação categórica, temos. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra, Deus prova o seu amor para conosco, Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. O que já sabemos a respeito do Evangelho de Deus, como o apóstolo Paulo o chama aqui no capítulo 1, o versículo
1 da carta aos Romanos, ele diz assim: eu sou apóstolo e eu fui enviado, eu sou servo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus, que ele passa a explicar. O que nós sabemos já sobre o evangelho de Deus aqui nessa carta aos Romanos? Primeira coisa que nós sabemos é que Jesus Cristo, ao ressuscitar, foi identificado como o primeiro ser humano que legitimamente pode ser chamado Filho de Deus. É isso que está aí no capítulo 1 até o versículo 7, que Jesus Cristo, quando ressuscitou, todo o universo ficou de boca aberta e disse assim: finalmente um Filho de Deus. Por quê? Porque até Jesus Cristo, o que o universo tinha visto como caricatura de ser humano, era Adão. E Adão, embora tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele não tinha muito assim cara de filho de Deus. Mas quando Jesus Cristo ressuscita da morte, então todo o universo fala: aí está o Filho de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aí, que Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Capítulo 1, versículo 4. Então Jesus é o primeiro espécime humano que vive a plenitude do propósito de Deus para o ser humano, para a vida humana, para você e para mim. Essa é a primeira coisa que nós sabemos. Sabemos, portanto, que a Bíblia Sagrada tem esses dois paradigmas de humanidade. Um paradigma em Adão e outro paradigma em Jesus Cristo ressurreto. Um ali representado pela maçã e o outro representado pela cruz. E sabemos que Adão está para Jesus Cristo ressurreto, guardadas as proporções, como um bonequinho de pano está para um ser humano de verdade, e que a carta de Paulo aos Romanos vai contar para nós esse processo através do qual Deus nos redime da nossa condição em Adão para nos levar à nossa condição de plena humanidade à semelhança do Cristo ressurreto. É disso que trata Romanos, é disso que trata o Evangelho de Deus. E o que é que caracteriza essa condição em Adão? Duas coisas: pecado e morte. Mas principalmente a morte. O nosso problema não é o pecado, o nosso problema é a morte. Nós somos mortais. E somos mortais por quê? Por causa do nosso pecado. E o que é o nosso pecado? É um pulo para fora de Deus. Como não existe fora de Deus, é um pulo para deixar de existir, para deixar de ser. É um pulo no não ser. Quando nós dizemos assim: Deus não precisa mais soprar fôlego de vida em nós. Nós não queremos uma vida que o Senhor tem para nos dar. Nós vamos existir por nós mesmos. Esse pulo para fora de Deus implica morte. Não é que quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou assim: vocês me desobedeceram, agora eu vou ter que matar vocês. Não, não é isso. O pecado, nós já sabemos isso aqui em Romanos, não é uma questão moral. O pecado em Romanos, e na verdade na Bíblia Sagrada inteira, o pecado singular é uma questão da natureza do ser. Quando, como a filosofia e a teologia vão dizer, é ontológico. É mais ou menos o seguinte: é o ventilador que está ligado na corrente elétrica, e ele está girando, e ele diz assim: sabe o quê? Eu não vou ficar colado nessa corrente elétrica aqui não, eu vou me desplugar e eu vou girar e ventar para onde eu quiser, não vou ficar aqui parado não. Aí quando ele se desliga da corrente elétrica, não é que a corrente elétrica diz assim para ele: você se desligou de mim, fiquei magoado, fiquei magoada, fiquei chateada, a corrente elétrica melindrosa diz assim: agora eu vou matar você. Não, não é. É que não é possível que o ventilador continue girando sem estar conectado à corrente elétrica, não é possível. Então, quando a gente pula para fora de Deus, a gente cai na morte, e fica lá na morte. Então, o que é que Deus faz? Deus dá um passo para trás, de tal maneira que a gente tenta pular para fora dele, mas cai sempre dentro dele. Porque não existe o fora dele. Então, ele vai se sacrificando, ele vai dando passos para trás, e a gente vai tentando pular. Mas ele vai se sacrificando e dando passos para trás. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então nós sabemos também que essa passagem da morte,
de ser mortal e de ser penalizado pela morte como resultado da nossa pretensão de independência em relação a Deus, isso daí nos condenou e nós não poderíamos voltar da morte para a vida nas nossas próprias forças, até porque um princípio de justiça de todo o universo foi quebrado. O mal entrou nesse universo. A maldade entrou nesse universo, o sofrimento entrou nesse universo, e a porta de entrada do mal e da maldade foi esse ato de prepotência da criatura em relação ao Criador. Então Deus tem que resolver essa questão, que é o pecado humano. E como é que Ele resolve? Jesus Cristo mergulha na condição humana e se torna um filho de Adão. E porque Ele é filho de Adão, Ele vai morrer. E Ele morre. Mas quando Ele morre, Ele não tem pecado, e se o salário do pecado é a morte, e Jesus Cristo morre, Ele não é retido pela morte, a morte não pode segurá-lo, então Ele volta para a vida. Então Jesus, Ele morre, e morre para, mergulhando na morte, abrir pelo lado de dentro, o ventre da morte, para a gente poder sair. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus é o último Adão e é o segundo homem. Agora Ele pode começar uma nova geração a partir do Cristo ressurreto. Veja que interessante, é que nós não estamos falando do homem estar diante do bem e do mal e escolher o mal. No jardim do Éden, na narrativa bíblica, o homem não está diante do bem e do mal. O ser humano está diante da morte e da vida, porque tem duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da pretensão de independência em relação a Deus, e a árvore da vida. A árvore que Adão vai comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da pretensão de independência, isto é, a árvore da morte, porque nada existe independente de Deus. O que a Bíblia vai falar, portanto, é que essa condição em Adão independe do seu gênero, da sua etnia, independe inclusive da sua religião. Todos nós seres humanos somos pecadores à semelhança de Adão. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha pessoal, não importa se você é judeu ou se você não é judeu. O que para nós traduzimos, olha, não importa se você é cristão ou não é cristão, se você é evangélico ou não é evangélico. Essa coisa de você vai morrer, não importa se você tem a melhor doutrina, a melhor ética, se você é a pessoa mais honesta do planeta Terra, o sujeito mais íntegro, a mulher mais piedosa, a mais dedicada ao jejum e à oração, você vai morrer, e não há nada que você faça que liberte você dessa condição de que a morte vai engolir você, a menos que Jesus Cristo pegue você na morte e traga para a vida. E é essa a nossa esperança, e é isso que o Paulo vai dizer, que é a justificação pela fé. Não é nada que nós fazemos, é o que Deus faz, é o que Jesus faz na nossa vida, e Ele, Jesus, pode nos trazer da morte para a vida. Por quê? Porque Ele recebe a pena de morte que nos era cabível em função do nosso pecado. Esse é o grande escândalo do Evangelho, esse é o grande escândalo da mensagem cristã, de Jesus que morre e que Deus descarrega sobre a cruz do Calvário a sua ira, e as mentes mais esclarecidas, mais ilustradas, mais iluminadas, não conseguem conceber esse fato, essa realidade. Entretanto, não há como a gente fugir de ler a Bíblia Sagrada e concluir que, de alguma forma, é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário que possibilita essa afirmação extraordinária do apóstolo Paulo, que nós temos paz com Deus. Nós estávamos em inimizade, nós estávamos em rebelião, nós éramos inimigos de Deus, éramos rebeldes em relação a Deus, e porque estávamos em inimizade, em rebelião, a morte nos era justa, mas Deus não aplica a pena de morte contra nós, e ela cai na cruz do Calvário. Não há como a gente ler a Bíblia sem chegar a essa conclusão, e eu vou ler alguns trechos da Bíblia Sagrada para você, como por exemplo, Isaías capítulo 53. Verdadeiramente, disse o profeta Isaías, ele o servo sofredor de Deus,
Ele, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, porque Ele foi pisado, é que nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, julgando-se dono do seu próprio nariz, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o Paulo vai interpretar o profeta Isaías dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Aquele que não conheceu pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo é a nossa redenção, e pelo seu sangue nós temos a remissão dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, diferente dos sacerdotes do Velho Testamento que repetidas vezes apresentavam sacrifícios a Deus pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27, nos dá conta de que Jesus apresentou a si mesmo como um sacrifício, não pelos seus próprios pecados, porque ele não os tinha, nem pelo seu próprio pecado, porque ele não era um rebelde inimigo, ele era um filho absolutamente submisso. Então ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados de todos nós, e fez isso de uma vez por todas, de tal maneira que, uma vez que ele obteve para nós eterna redenção, por meio do seu sangue, quando entrou no santo lugar e foi ele mesmo o sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Assim também Cristo, oferecendo-se de uma vez por todas para tirar os nossos pecados, aparecerá segunda vez, sem pecado, a todos aqueles que esperam a salvação. Hebreus 9, 28. Onde há remissão de pecados, e essa remissão já foi feita na cruz do Calvário, não há mais necessidade de sacrifícios. Hebreus 10, 18. Depois da cruz do Calvário, ninguém mais pode pedir a você um sacrifício para Deus e exigir de você um sacrifício seu para que Deus abençoe você, porque o sacrifício foi feito em plenitude, consumado na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, versículo 18. 1 de João capítulo 2, versículo 2, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, o meio pelo qual Deus se reconcilia com o homem pecador. Como é que Deus se reconcilia com você? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por causa da morte de Jesus. O sangue de Jesus é capaz de expiar o pecado, vertido para remissão de pecados. E ele tem efeito. Por isso é que nós somos batizados, como nos ensinou o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Quando Pedro diz assim, olha, Jesus era o Filho de Deus e vocês mataram Jesus. Vocês quer dizer nós. E quando a gente toma consciência disso, que nós matamos Jesus, mas Deus o Pai o ressuscitou, nós dizemos assim, e agora, o que faremos? E Pedro responde, cada um de vocês seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados no sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro 2, 24. Jesus Cristo carregou em seu próprio corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 de Pedro 3,18. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. 1 de João 1,7.
1 de João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na verdade, Jesus Cristo nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Portanto, não há como você ler a Bíblia sem você chegar à conclusão de que não fosse a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós não poderíamos invocar Deus como Pai, e sequer nós existiríamos. Porque a cruz de Jesus Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. Para nos criar, Deus precisou sacrificar a si mesmo. E a cruz de Cristo é a expressão na história desse sacrifício de Deus por você e por mim. A cruz de Cristo é essencial. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que Jesus bem poderia ter morrido enforcado, esfaqueado, tomado veneno como Sócrates, o filósofo. Não poderia. Ele deveria morrer morte de cruz. Ele deveria ser pendurado no madeiro, porque sua morte foi profetizada. Todos os profetas de Israel apontaram para aquele que seria levantado no madeiro, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado, e quando fosse levantado da terra, na cruz do Calvário, todos atrairia para ele. Então essa morte de Jesus é o ponto focal da nossa redenção. Você interprete como você quiser, mas o que acontece é o seguinte, meu amigo, minha amiga, não fosse o sangue de Jesus, nós estávamos no não ser, ou nos quintos dos infernos, ou nem teríamos chegado a existir. O Evangelho tem que passar pela cruz, o Evangelho tem que passar pelo sangue de Jesus, senão não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É ali. Por isso é que Paulo aqui escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim, fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. O que isso quer dizer? Temos paz com Deus, é que esse assunto, pecado, foi resolvido na cruz do Calvário. O castigo que nós deveríamos receber, Jesus recebeu. E agora, cobertos pelo sangue de Jesus, quando Deus nos olha e nos vê, Ele não vê mais pecado. Ele nos vê puros, inculpáveis e irrepreensíveis. É o sangue de Jesus que faz isso por nós. Não é nada que possamos fazer. E nós estamos em paz com Deus. A Bíblia Sagrada diz assim no capítulo 1, versículo 18, que dos céus se manifesta a ira de Deus. Mas o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, que estamos lendo, que nós fomos salvos da ira de Deus, no versículo 9, por causa de Jesus. É como se Deus tivesse que descarregar a sua ira sobre nós, mas Ele descarrega sobre a cruz. É isso que a Bíblia está falando. Você dá um jeito de explicar, mas é isso que a Bíblia está falando. E agora nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Pecado já não é mais uma questão que entra na equação da nossa relação com Deus. Quantos de vocês fazem coisas erradas? Eu sei que vocês fazem muito raramente esse tipo de coisa. Vocês fazem uma coisa errada e você fica assim com vergonha de orar. Bobagem. Bobagem. Você está em paz com Deus. Por isso é que Paulo no capítulo 4, ele disse assim, no versículo 7, citando o Salmo de Davi, o Salmo 32, olha, se tinha um cara que devia temer a ira de Deus, era esse tal de Davi. O cara pegou a mulher do vizinho, matou o marido dela, pegou a grana do seguro dele, viajou com ela, pintou e bordou. Aí ele diz assim no Salmo 32, e o que o Paulo citou aqui em Romanos 4, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, a quem o Senhor não imputa pecado. Quem é esse cara aqui? Eu. Não é que eu não tenho pecado, é Deus não imputa pecado sobre mim ou contra mim, porque a pena pelo meu pecado já foi levada no madeiro, na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus está sobre mim, e eu tenho paz com Deus. Hoje eu tenho paz com Deus.
Então Paulo está dizendo isso claramente, ele diz, olha, pecado não é um negócio mais que está na nossa relação com Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós inclusive acabamos de cantar, glória a Deus. Então pecado não faz mais parte. Agora, esse capítulo 5 de Romanos, eu acredito que ele quer dizer para nós duas coisas só. A primeira é essa retomada aí, a paz com Deus. Mas ele quer dizer mais duas coisas. A primeira delas é que ele quer afirmar e reafirmar para nós que a nossa relação com Deus não é uma relação que tem como essência pecado e o que é que Deus faz com o pecado. E que a morte de Jesus Cristo na cruz é imprescindível, é fundamental, mas que o grande evento da fé cristã é a ressurreição de Jesus. Porque diz o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, vazia, não tem consistência, não tem utilidade, não tem consequência, é uma fantasia, é uma ilusão, é uma bobagem, é uma tolice, é uma projeção de desejo de um papai do céu, mas não tem implicação nenhuma para a eternidade para nós, se Cristo não ressuscitou, porque se Ele morreu por nós e continuou morto, é porque merecia ter morrido, então Ele não pode nos redimir. Mas Ele ressuscitou. Então o grande evento é a ressurreição. E a nossa grande esperança é a vitória sobre a morte. Por isso é que Paulo diz aí no versículo 9 do capítulo 5. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. E se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não é somente a cruz de Cristo que tem impacto nas nossas vidas, mas é a ressurreição de Cristo. E a plenitude disso que nós chamamos de salvação, de redenção, isso que nós esperamos que Deus faça por nós, não é perdoar os nossos pecados ou não imputar pecados sobre nós, mas nos trazer de volta da morte para a vida. Nós estamos falando não de pecado, nós estamos falando de vida. É disso que nós temos que falar. Vida, vida, vida. Porque falar de cruz e falar de pecado é falar de alguma coisa que tem um gosto amargo na nossa boca. Mas falar da ressurreição e da vida e do poder da ressurreição de Deus e de Jesus Cristo sobre nós, isso tem um gosto doce para nós. Isso gera em nós o que o Paulo chama aqui de esperança. E essa é a nossa esperança, nós estamos falando de vida. Perdoe-me o péssimo exemplo que eu vou dar para você, mas você chama o seu filho e diz assim: filhinho, você tem que comer esse negocinho aqui, essa papinha de espinafre, porque isso aqui vai deixar você forte para você jogar bola, para você correr, para você andar de bicicleta, para você ganhar a corrida dos seus amiguinhos. O evangelho não é sobre papinha de espinafre. O evangelho é sobre jogar bola, andar de bicicleta. É isso. Não é assim aquela coisa ruim que é a cruz. É aquela coisa extraordinária que é o túmulo vazio no domingo da ressurreição. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, é isso que nós esperamos de Deus, é aí é nisso que a gente está agarrado. Então o Paulo está dizendo assim, olha, é verdade, Jesus Cristo morreu na cruz pelo seu pecado, pelo meu, levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A cruz é que é o caminho de saída que a gente tem da morte para a vida, mas o evangelho fala de vida, 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 vida. Não se esqueça isso, vida. Primeira coisa que ele fala aqui no capítulo 5. Agora, a segunda coisa que ele fala é que a gente diz assim: Paulo, então quer dizer que eu tenho paz com Deus, que Deus está em paz comigo, que Deus não imputa pecado sobre mim, que Deus não me olha como um réu pecador condenado, e que Ele não está respirando um ar de ira, Ele não está esperando para me castigar, Deus não está com um chicote na mão, Deus não está me ameaçando com a danação do inferno, eu
estou em paz com Deus. É verdade mesmo que Deus não está me cobrando nada, que Deus não está me exigindo nada, que eu não tenho débito nenhum para com Deus, que está tudo pago por Jesus. É verdade isso? E o Paulo diz, é isso que eu estou tentando dizer para você, é isso mesmo. Aí a gente diz assim, mas tem um problema, Paulo, é que não parece. Na minha experiência existencial, não parece que isso aconteceu. Eu ainda tenho algumas dificuldades, eu tenho tribulações, eu tenho aflições, eu tenho sofrimento, e diz aí o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 2, ou na verdade o versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Ele falou assim, Paulo, eu vou te falar uma coisa, eu estou em paz com Deus, mas eu estou passando maus bocados, os meus dias são ruins, eu tenho tribulações, eu sou perseguido, eu tenho aflições, eu tenho angústias, eu tenho coisas que acontecem comigo que não parecem que eu me reconciliei com Deus, e muito menos há coisas que acontecem comigo que não parecem que Deus se reconciliou comigo. E o Paulo diz assim, Ed, deixa eu entender o que você está falando. Eu falei, deixa eu entender, é o seguinte, cara, meu pai morreu, eu era garotinho. Eu queria que meu pai tivesse morrido. Meu amigo morreu num acidente de carro, eu não queria que meu amigo tivesse morrido. E eu vejo as pessoas sofrendo. Eu vejo muita dor e muito sofrimento, eu convivo com gente que sofre, Paulo. Tribulação é uma coisa que eu conheço, eu sou pastor de igreja. Eu ouço gente contar da sua dor e do seu sofrimento. Eu tenho angústias na minha alma, eu tenho perguntas e questões, eu vejo o mal no mundo, e eu acho que Deus está de braço cruzado, Deus podia se mexer um pouquinho mais. Deus é meio omisso, viu, Paulo? Aqui no Brasil, Deus é meio omisso, que tem uns cabras aí que já devia ter morrido, mas não morreram, só morre cara errado. Deus parece que não está muito satisfeito com a gente. E eu me reviro à noite na cama com perguntas que eu não sei responder. E eu tenho sentimentos, eu tenho pensamentos, eu tenho vontades que eu não gostaria de ter. E mais, Paulo, às vezes eu penso assim, na hora que eu estou fazendo uma oração, eu penso que Deus não só não está ouvindo, como Ele não está nem lá para ouvir. Não é que eu estou conversando com Deus e Deus está olhando para o horizonte e que eu tenho que falar, alô, eu estou falando. É que Deus não está nem lá na sala. De vez em quando eu tenho vontade de, no meio da oração, parar e falar, Deus, não dá, o senhor vazou, deixou eu aqui sozinho, não dá. Me deixou na solidão, me deixou no vazio, essa sensação de que não tem ninguém ouvindo a minha oração, e pior, e quando eu penso assim à noite, será que a vida acaba mesmo na morte e não tem nada desse negócio de inferno, de céu, e que tem Deus é coisa nenhuma e eu estou aqui nessa? Vai dizer que você não pensa isso. Penso. E quando eu tenho assim uns sentimentos vergonhosos, uns pensamentos vergonhosos, uns desejos vergonhosos, umas vontades vergonhosas assim, e que eu não teve uma época da minha vida que eu tinha vergonha de sentir aquilo, de pensar aquilo, de desejar aquilo, mas aí piorou. Eu achava que a vergonha era o estágio maior do desespero. Mas piorou. Porque quando eu comecei a sentir algumas coisas, pensar algumas coisas, eu achava assim, não, eu estou com vergonha agora, mas à medida em que, afinal de contas eu sou pastor, à medida em que passar o tempo, assim que eu for envelhecendo, essas coisas vão ficando para trás, mas vai piorando. Parece que eu estou pior do que quando eu comecei. Quando eu era seminarista, eu achava que eu sabia tudo e eu achava que eu era o máximo que tinha dedicado minha vida a Deus. Hoje eu me acho uma porcaria. Até porque é verdade que quanto mais perto da luz, a gente mais vê a sujeira. Então a nossa caminhada espiritual é uma caminhada em que no começo a gente se acha o máximo, e à medida em que a gente vai andando com Deus, a gente se acha cada vez menos. Até que a gente bate no peito e grita desesperado, miserável homem que sou. E aí começou a piorar quando eu comecei a pensar assim, se eu realmente tivesse nascido de novo,
eu não ia estar sentindo isso que eu estou sentindo. Se eu realmente amasse a Deus acima de todas as coisas, eu não ia estar querendo isso que eu estou querendo. Se eu realmente tivesse me reconciliado com Deus, e Deus tivesse reconciliado comigo, eu não ia estar pensando essas coisas que eu estou pensando. Será que eu realmente sou convertido? Você já pensou isso a seu respeito? De vez em quando eu penso essas coisas. Mas aí eu sou lembrado que paz com Deus não significa aquela serenidade, aquela felicidade constante, perene, aquele sorriso que não... Isso aí, o que causa isso aí nas pessoas é remédio. Não é conversão. Estar em paz com Deus não tem nada a ver com paz interior. Isso é budismo. Não é paz interior. Da mesma forma que quando a gente estava debaixo da ira de Deus, a gente não vivia amedrontado e assustado o tempo inteiro. Da mesma forma que a afirmação de que a ira de Deus estava sobre nós não gerava em nós um terror interior, a afirmação de que a paz de Deus está sobre nós não gera necessariamente uma serenidade interior. Gera uma nova consciência, isso sim, mas não um estado emocional. E eu descobri também que paz com Deus não significa que existe controle absoluto de todas as circunstâncias da minha vida, de tal maneira que nada aconteça para me contrariar e para que eu deixe de sofrer ou não sofra, ou que sofra menos do que os outros. Eu tenho uma nova consciência, que eu tenho paz com Deus. E mais do que uma nova consciência de que eu tenho paz com Deus, o apóstolo Paulo está dizendo assim: Ed, eu entendo perfeitamente tudo isso aí que você está falando, e o Paulo diz assim: eu quero dizer para você uma coisa, eu já tive pior do que você, eu já tive vontade de morrer. Você já teve vontade de morrer? Eu falei: não, Paulo, o que eu tenho é vontade de não morrer. Aí ele falou: pois eu já tive vontade de morrer. Leia a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, quando ele diz assim que passou por uma tribulação, uma perseguição, e no meio de uma tempestade louca, ele falou: até desesperamos da vida, perdemos a esperança, e o sofrimento foi tamanho, que quase que eu falei: Deus me leva, porque melhor é estar contigo, do que passando por tudo isso. Eu digo: não, Paulo, graças a Deus, eu ainda não tive vontade de morrer, mas eu conheço gente que já teve. Aí o Paulo diz assim: pois eu quero dizer para você uma coisa, quando você passar por esses dias, por esses pensamentos, por esses sentimentos, por essas tribulações, por essas angústias, por essas dificuldades, por essas perguntas sem respostas, por essas aflições, você não se esqueça que Deus te ama. Não se esqueça que Deus está do seu lado, não se esqueça que Deus está a seu favor, não se esqueça que Deus está em paz com você e que Ele te ama e Ele te amou desde a eternidade, mesmo antes de você existir, Deus já te amava. Por isso é que ele diz assim: e o Espírito Santo de Deus comunica ao nosso coração o amor de Deus, e derramou no nosso coração o amor de Deus. Essa é a nova consciência. Por isso é que quando eu digo para você que eu tenho esses pensamentos, esses sentimentos, essas perguntas, essas aflições, essas coisas vergonhosas, é assim, às vezes, e passa rápido, viu, pessoal? Passa rápido, porque graças a Deus eu tenho o Espírito Santo comigo, e ele vem para mim e diz assim: Ed, para com isso, Deus te ama. Ed, para com isso, Deus te ama. O Espírito Santo vem falar para mim, ele vem segredar no meu coração, ele diz assim: Deus te ama, para com isso, Deus te ama, porque isso é uma verdade da nossa vida, viu, pessoal? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, em primeiro lugar, diz assim: Ed, toma vergonha na sua cara, seu Adão. Aí eu falo: sim, Senhor, me perdoa. Isso aí é João 15. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí a gente cai de joelhos aos pés da cruz, e nessa hora que a gente cai de joelhos aos pés da cruz, o Espírito Santo vem rápido e nos coloca de pé e diz assim: Deus te ama, Ed, Deus te ama. E eu falo assim: mas como é que ele pode amar um sujeito que nem eu? Eu falo: pois é, esse é o escândalo do Evangelho, Deus te ama.
E toda vez que os meus pés resvalam para fora do amor de Deus, o Espírito Santo vem dizer para mim: Deus te ama. E isso é uma coisa que Tiago, capítulo 4, vai falar para nós, que o Espírito Santo zela por nós com ciúmes. E quando você vai se afastando de Deus, o Espírito Santo vai lá e diz: Deus te ama. Veja bem, o Espírito Santo não vai lá dizer assim: Deus está irado contigo. Deus vai te castigar, hein? Cuidado o olhinho que vê, Deus vai acabar contigo. Cuidado o pezinho onde anda. Deus vai acabar com essa tua alegria aí. Deus vai mandar uma maldição na tua casa. Cuidado, hein? Deus vai soltar o gafanhoto. Não. O que o Espírito Santo vem dizer para nós é: Deus te ama. Deus te ama. Porque a palavra de Deus diz é que o amor de Deus é que nos constrange. E esse Espírito Santo é que derrama esse amor de Deus nos nossos corações. E aí a gente vai atravessando tribulações, a gente vai atravessando aflições, e à medida em que a gente vai tomando essa consciência de que nós estamos em paz com Deus por causa de Jesus Cristo, e que Deus nos ama, as tribulações elas vêm, a gente passa por cima, e elas vêm, a gente passa por cima. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o Espírito Santo de Deus canta uma canção para nós durante a nossa noite de choro, dizendo: Deus ama você. Agarre-se na esperança da ressurreição, porque as tribulações do tempo presente não se comparam à glória que em nós há de ser revelada. E nós vamos nos tornando fortes, e nós vamos nos tornando nobres, e nós vamos nos tornando belos, e nós vamos nos tornando grandes, e o diabo vai ficando cada vez com mais raiva, porque no meio da nossa tribulação, a gente canta um hino de louvor a Deus, e o diabo diz: não é possível. Aí ele chuta mais forte a nossa porta, e a gente dá um glória a Deus mais forte ainda, glória a Deus, e o diabo fica com mais raiva ainda, e a gente vai dando glória a Deus. Porque você está dando glória a Deus. Eu estou dando glória a Deus pela minha esperança de participar da ressurreição. Eu estou dando glória pela minha esperança de que a glória de Deus vai ser revelada um dia, e a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu tenho essa esperança, e eu estou dando glória a Deus por isso. Porque não se esqueça, capítulo 1, versículo 23, o que Adão fez? Pegou a glória de Deus e deu para os animais, para os bichos, para as estátuas, para os colares, para as velas, e deu inclusive para si mesmo. Pegou a glória de Deus e jogou no lixo. E aí o que aconteceu? Romanos 3, 23, que quando nós pegamos a glória de Deus e jogamos fora, nós ficamos destituídos, ou ficamos com Deus sem glória, sem esperança no mundo, e sem sustentação para a nossa existência. Mas à medida em que nós temos paz com Deus, e o Espírito de Deus vai dizendo: Deus te ama, nós devolvemos a glória para Deus e dizemos: nós te glorificamos. E quando vem a tribulação, a gente canta um hino de glórias a Deus, a gente se gloria também na tribulação. E aí o Paulo diz assim: e aí Ed, como é que está aquela sua noite de angústia lá, aquele negócio? Ó, Paulo, depois desse capítulo 5, eu só tenho a dizer uma coisa: glória a Deus. Eu me glorio também em Deus. Glória a Deus. Essa é a minha vida, é glória a Deus. Porque eu descobri que Deus não é contra mim, que Deus está comigo, que Deus me ama, e que é isso mesmo. Eu tenho paz com Deus, mas a minha vida não é um mar de rosas, nem do lado de fora e nem do lado de dentro, mas eu tenho uma esperança, e nessa esperança, ouvindo o Espírito Santo dizer para mim: Deus está contigo, Deus te ama, Deus está contigo, Deus te ama, eu vou me tornando forte, aguardando esse dia da ressurreição, e Deus vai sendo glorificado na minha vida. E eu vou dizer para você uma coisa, viu, Paulo? Não sei se você conhece essa frase que eu vou citar agora, viu, apóstolo Paulo? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nós estamos certos que nem a morte, nem a vida,
Nem anjo, nem principado, nem potestade, nem qualquer criatura, nem do céu, nem da terra, de debaixo da terra, nem deste século, nem do vindouro, nem o presente, nem o futuro, nem espada, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, o que nós dizemos? Glória a Deus! É tudo que nós temos que dizer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é, meus queridos irmãos, Romanos capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz, Jesus morreu, pessoal. Deus não vai cobrar de nós o nosso pecado, porque Jesus já morreu. Agora nós temos paz com Deus. E se você ainda está sofrendo, mesmo depois de reconciliado com Deus, quero dizer para você uma coisa, se Jesus Cristo morreu por você, quando você era inimigo de Deus, agora que você está reconciliado, imagina o que Ele não pode fazer na sua vida, e o que Ele não vai fazer na sua vida, portanto, levante e dê glória a Deus, em nome do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, amém, amém e amém.